Audiência de todos vocês, né? Alguns já estavam nos acompanhando durante essa semana, outros estão agregando nesse momento junto a nós, e é sempre um prazer tê-los aqui. Lembrando, né, que caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão, acesse o código que aparece aqui no vídeo e deixa lá nos comentários. E na nossa live de hoje, ela vai ser comandada pelo Hospital Independência, e ela terá como mediadores a nossa gerente assistencial, que é a Deise Lúcia Capelletti, e o nosso gerente administrativo, que é o Fabiano Jardim, que juntamente com os convidados, com o Sérgio, dos suprimentos da rede, o Rodrigo Martins, que é da farmácia aqui do HI, a Ana Carolina Peçanha Antônio, que é a nossa médica, e a Marilise Lovato, que é gestora lá no Hospital de Estrela, vão conduzir um tema extremamente importante, que é sobre a gestão da escassez, como sobreviver ao colapso da saúde. Então, Deise e Fabiano, agora a palavra é com vocês. Apresentar, então, alguns dos nossos convidados para esse momento. Nós teremos, então, a doutora Ana Carolina Peçanha, ela é nossa médica intensivista, ela é graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem residência médica em medicina interna pelo Hospital de Clínica e intensivismo no Hospital Moinhos de Vento. É doutora também em ciências pneumológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois nós teremos a fala também da Marilise Lovato. A Marilise é enfermeira do Hospital de Estrela, graduada pela Unifra, Universidade Franciscana de Santa Maria, especialista em terapia intensiva, adulto, pediátrica e neonatológica, também pela Unifra. Profissional com 23 anos de experiência como supervisora da Unidade de Terapia Intensiva Adulto do Hospital de Estrela. Sejam todos bem-vindos. Vou estar apresentando, então, o Sérgio Augusto Ribeiro da Silva, supervisor da área de suprimentos da Rede Saúde Divina Providência, possui formação em Ciências Contábeis pela PUC, é pós-graduado em Comércio Internacional pela PUC, possui também pós-graduação em Gestão Empresarial pelo IBGE. Profissional com mais de 30 anos de experiência na área hospitalar, atuando nas áreas de suprimentos, compras e comercial. Profissional também Rodrigo Martins Saldanha, é líder e responsável técnico pela farmácia do Hospital Independência, possui formação, graduação em farmácia pelo Centro Universitário Metodista UIPA, especialização em farmácia oncológica pelo Instituto de Educação e Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento. Profissional com mais de 7 anos também na área, com experiência em farmácia hospitalar, sendo os últimos 3 anos no posto de liderança do Hospital Independência. Sejam bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí à comissão organizadora desse terceiro encontro de enfermagem pelo convite, especial à enfermeira Diana. Acho que é um tema, esse tema gestão da escassez, é um tema que, mesmo tu não estando no ambiente hospitalar, acho que qualquer cidadão está a par, porque é só o que a gente, infelizmente, está assistindo aí nos meios de comunicação. Falar um pouco da gestão da escassez e da dificuldade de aquisição de insumos nessa pandemia. Acho que a gente tem que retornar um pouco a 2020, lá na chamada primeira onda, digamos assim. A diferença em relação a agora, essa segunda onda, é que, no nosso entender, ela foi mais gradual, né? Ela não foi tão impactante, assim, né, no sentido de colapsar os nossos serviços, né? Ela foi mais intensa na parte dos EPIs, principalmente na parte ali de luvas, máscaras, álcool em gel, e para alguns setores na parte dos kits também, de testagem. Ela, sim, nos trouxe um impacto bastante drástico na questão dos preços, né, que eles tiveram aumentos absurdos dos EPIs e também desses outros insumos correlacionados, tipo antibióticos e os próprios itens do chamado kit intubação, mas que na época não foi, em 2020 não foi tão impactante assim, né?
O que deixou de legado, ensinamento, eu acho que foi uma decisão muito estratégica, mesmo contrariando todas as lógicas aí de suprimentos, que foi a oportunidade da gente conseguir manter estoque desses itens, né, para um tempo maior. Então, assim, desde lá a gente vem trabalhando com mais de 90 dias desses itens relacionados ao COVID e alguns antibióticos também e outros itens que no decorrer de 2020 a gente notou uma variação muito expressiva nos preços e uma estabilidade no fornecimento. Então isso agora na segunda onda, que foi totalmente diferente, ela nos pegou assim de uma forma muito drástica, ela colapsou os nossos serviços muito rapidamente, fez com que a gente tivesse que né, em um curto espaço de tempo, ir para o mercado atrás, primeiramente de respiradores, depois foi de UTIs completas, isso também juntou com a escassez do mercado, e aí quando se fala em escassez é a lei, né, da demanda e da oferta, a gente viu valores de equipamentos e de locações absurdos, né, e quando se conseguia era tipo, tu tem que fechar hoje, porque amanhã não tem mais, né, aquela pressão, e aí a gente conseguiu, aí, num curto espaço de tempo, colocar na rede um volume de equipamentos muito importante. Nós locamos e adquirimos bombas de fusão, respiradores, monitores, e não eram suficientes, porque a cada dia a demanda era maior. Tivemos que fazer uma alocação importante de 30 leitos completos de UTI, né, desde a cama, passando ali pelo monitor, respirador, bombas de infusão, e aí é aquela coisa, tu coloca mais leito, tu aumenta o consumo, e um consumo que não, de um volume de medicamentos que o mercado não está conseguindo abastecer. Então, era o que a gente chamou de tempestade perfeita, digamos assim, né? Tu aumenta, tu tem um volume de pacientes maior, tu tem um mercado que não consegue abastecer, tu tem preços absurdos, assim, totalmente fora da realidade, e tu precisa fazer alguma coisa, né? Tu tem toda uma rede de 5 hospitais, e que essa foi talvez o nosso grande trunfo, que a gente conseguia remanejar de um local para outro, né? Também consegui muita parceria em termos assim, de alguns medicamentos que pudessem substituir outros. Então, a gente depois também tivemos um problema sério de oxigênio, porque quando tu aumenta num hospital como o HDP 30 leitos, tu aumenta o volume de oxigênio de uma forma absurda. E aí a própria empresa fornecedora não estava dando conta com o tanque que tinha de abastecer o hospital. Então, tivemos que também muito rapidamente fazer a troca do tanque. Provisoriamente estão trabalhando com 2 tanques, até que se coloque o tanque maior. Também teve o agravante da requisição por parte do Ministério da Saúde desses medicamentos do kit de tubação dos principais fornecedores nacionais, né, Cristália, Eurofarma, União Química. Então, assim, se já estava ruim, imagina com o governo federal, o Ministério da Saúde, requisitando e tomando para si todos esses estoques, né. A gente também, de uma forma muito rápida, iniciamos a busca desses itens no mercado internacional, né, culminou aí com a importação. Talvez tenhamos sido o primeiro grande complexo aí a receber uma importação, porque, né, tinha vários movimentos de compra conjunta junto à Federação das Santas Casas, ao Sindiospa, à NAP, mas assim nada se concretizava. Então a gente resolveu tomar um caminho também paralelo e fazer isso de uma forma individual,
o que se mostrou também uma decisão bastante acertada, né? Porque com a chegada desse rocurônio, ele conseguiu dar uma aliviada, assim, e também aliada à redução do volume, né, de paciente, que deu uma amenizada nos últimos dias. Também tivemos aí, nesse período, o apoio do jurídico, porque as negociações comerciais com o principal fornecedor, que é a Cristália, estava bem difícil, então o jurídico nos ajudou, a gente entrou judicialmente, fomos parcialmente, né, a nossa liminar foi parcialmente aceita, o juiz determinou que pelo menos eles deveriam manter um volume mínimo de entregas, e isso, na época e no pior momento, ele nos ajudou bastante, né, a pelo menos manter a operação. Então, assim, a gente sofreu nesse período bastante também com a questão da regulação da Anvisa, mesmo ela flexibilizando alguns processos de aquisição e de importação, ainda assim, a gente teve dificuldades enormes. A maior dificuldade que a gente teve da demora de concretizar esse processo de importação foi muito em função da burocracia também, mesmo ela tendo flexibilizado. Então, assim, foi um aprendizado, né? Ainda está sendo, não baixamos a guarda, acho que hoje os nossos estoques ainda estão num nível que a gente pode chamar de crítico, né? E a gente fica sempre preparado, né? Observando o que está acontecendo no mundo. Hoje a gente vê que o principal fornecedor de medicamentos do mundo hoje está totalmente fechado, porque sequer ele consegue se abastecer, está no meio de uma pandemia sem fim, que é a Índia, né? A gente vê um movimento também de lockdown hoje na Turquia, que foi o fornecedor do nosso Rocurone, e a gente fica aí de prontidão, mantendo esses níveis de estoque, mantendo, ainda olhando o mercado internacional, né, na busca se a gente vai ou não fechar com outros produtos que a gente tem bem encaminhado, mantendo os estoques desses itens, sim, há mais de 90 dias na compra consolidada da rede, e preparados, rezando para que não, torcendo para que não, a gente sabe o quão sofrível é isso, mas preparado para uma possível aí terceira onda, se Deus quiser não virá, mas a gente tem que estar preparado. Então, assim, esses itens, principalmente, a gente não vai baixar a guarda, né? Até porque comprar na urgência, comprar na falta tu admitir um mercado que muitas vezes não é leal. Tem muita gente que vai sair dessa crise rica, e isso nos deixa muito triste, porque são muitos aproveitadores. Muita gente que tu vê que está ganhando dinheiro, a única intenção deles é ganhar dinheiro, enquanto a gente está aí trabalhando 24 horas por dia, porque importação tem fuso horário, tem Turquia, tem Índia e tal, e a gente fica o tempo todo, enquanto tem gente que está trazendo simplesmente para ganhar dinheiro, né? É importante ressaltar que todo esse esforço dos suprimentos, né, ele transfere, né, ou reflete toda a assistência prestada nesse período, né? Então, acho que agora o Rodrigo vai nos trazer um pouquinho desse olhar de todo esse esforço enquanto suprimentos entrando na instituição hospitalar, né, via farmácia e todas as articulações que foram feitas com as equipes para que se fizesse o melhor uso daquele insumo, né, tão difícil de ser adquirido nesse momento. Então, o Rodrigo vai explanar um pouquinho melhor sobre isso agora. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui falando para vocês. Agradeço o convite do CEP, da rede, gestão da escassez, como sobreviver ao colapso da saúde. É impossível a gente falar só do agora, a gente precisa voltar lá em 2020, né? No início da pandemia, onde estávamos enfrentando algo novo, algo
desconhecido, então foi preciso entender como esses pacientes infectados reagiam a esse vírus, né, para assim podermos mapear um perfil de consumo desses pacientes. E com esse perfil de consumo mapeado, né, traçar um planejamento foi essencial, está sendo essencial até hoje. Eu acho que o planejamento é essencial sempre, mas eu acho que num cenário pandêmico mais ainda, né? E como que a gente traçou desenhou esses processos desde o início, né? Através de processos internos bem alinhados, bem desenhados, bem amarrados, enfim, e também de compras planejadas, né? E como que foi feito isso, né? Aqui no Hospital Independência, no início da pandemia, nós fazíamos reuniões diárias, né, de uma comissão de enfrentamento ao Covid, que as pessoas hoje, é comum a gente ouvir, o comitê de crise, enfim, são só nominatas diferentes, mas, enfim, é para um objetivo em comum. Então, enfim, além dessas reuniões da comissão de enfrentamento ao Covid aqui do Hospital Independência, né, em paralelo também a gente tem reuniões, e tem desde o início da pandemia, dos suprimentos da rede, né. Essas reuniões são semanais, quinzenais, mensais. Fora isso, também a gente criou um grupo numa rede social, no WhatsApp, enfim, que dali a gente fala diariamente, a gente troca informações, tem reuniões extraordinárias, enfim, e a partir dessas reuniões nós definimos um estoque de segurança, definimos um norte para onde nós vamos partir, enfim, e notou-se que lá no início, né, vamos fazer um estoque de segurança para 90 dias, para 5 meses, para 6 meses, o contrato da UTI do HI vai até abril, vamos fazer uma compra até abril, e a gente percebeu que essa compra até abril não daria até março, enfim, mas isso nunca nos pegou de surpresa, não foi, vai acabar, amanhã a gente se deu conta disso, não, a gente vem avaliando esse consumo, esse perfil vem mudando ao longo da pandemia, então, enfim, nunca nos pegou de surpresa, a gente foi fazendo estoque daqui, estoque dali, a gente realiza um controle diário de posição de estoque, tem umas pessoas estratégicas em que eu mando esse controle diário, uma posição de estoque dos medicamentos que a gente avalia serem os mais críticos, os mais importantes, e além disso, eu acho que aqui vai uma parte muito importante do porquê a gente está conseguindo sobreviver até aqui nessa pandemia. São discussões diárias nos rounds multiprofissionais. Eu acho que isso tem feito toda a diferença. Eu acho que essa proximidade dos suprimentos do serviço de farmácia com assistência lá na ponta tem feito toda a diferença desde o início da pandemia. Então, com isso também foi preciso avaliar padronizações temporárias. E aqui, quando a gente fala de padronizações temporárias, nem são medicamentos novos, são, às vezes, uma apresentação diferente de um medicamento que a gente já tem padronizado. Um exemplo, Propofol. Propofol nós temos padronizado no Hospital Independência com volume de 20 ml. Mas aí o setor de suprimentos me traz um retorno, Rodrigo, que nós temos disponível no mercado hoje é um Propofol de 10 ml. Já temos cadastro na instituição, então é uma questão burocrática, a gente padroniza, vamos também fazer um estoque de segurança dessa apresentação. Enfim, são desafios, são dificuldades, mas a gente tem que saber também tirar o lado bom de tudo isso. Tem sido enriquecedor, tem nos feito estudar, tem nos feito ler, e eu acho que as trocas entre as equipes têm sido muito importantes, tem sido fundamental. Essas discussões diárias são fundamentais, assim. Falando assim mais de medicamentos especificamente, né? Um exemplo assim, o nosso padrão ouro lá de bloqueador, de anestésico, de sedativos o atracuro, o midazolam e o fentanil. Esse é o nosso padrão ouro, que as pessoas estão no dia a dia, que vem usando há anos, enfim, são medicamentos consagrados. Mas para isso foi preciso desenhar planos de contingência, foi preciso redesenhar fluxos, foi preciso ter um plano A, um plano B, um plano C, foi preciso ter estoque de medicamento para o plano A, para o plano B, para o plano C, e não necessariamente
a gente precisa esperar o medicamento do plano A terminar para usar o do plano B, o plano B terminar para usar o do plano C. Então, com isso, né, a gente precisou também traçar algumas estratégias aqui no Hospital Independência, né, para girar esse estoque. Pode ser que o paciente do leito A esteja recebendo medicamento do plano A, o paciente que está internado no leito B está recebendo medicamento do plano B, e o paciente do leito C está recebendo medicamento do plano C. Ou, melhor, o paciente do leito A pode estar recebendo o medicamento do plano A, do plano B e do plano C. Mas como, Rodrigo? Como pode? Não. Ele está recebendo um bloqueador do plano A, um sedativo do plano B e um anestésico do plano C. É conforme o paciente vai reagindo, conforme o mercado nos oferece. Enfim, a gente vai se adaptando, vai redesenhando os fluxos. E eu acho que um desafio muito importante, além disso, também temos, como o Sérgio frisou ali, temos toda a questão da falta da bomba de infusão, que também foi preciso fazer um plano de contingência, com o auxílio do nosso controle de infecção, e aonde a gente foi escalonando soluções que nós poderíamos o que nós tiraríamos primeiro da bomba de infusão, o que nós faríamos fora da bomba de infusão, né? Quais soluções? Então, esse plano bem desenhado, como eu falei, com o auxílio do controle de infecção. Outro plano de contingência para a falta das bombas de infusão foi também quais medicamentos poderiam ser feitos na mesma bolsa, poderiam ser infundidos juntos, com isso nós economizaríamos bomba de infusão, né? Enfim, eu acho que assim, um dos principais desafios, né, por termos medicamentos de plano A, plano B e plano C, eu acho que é a velocidade e a clareza com que a informação chega para a assistência, chega lá na ponta. Eu acho que isso é muito importante. A gente está usando medicamento que não são do nosso dia a dia, não estão na nossa expertise. Tem profissionais também que não são profissionais que eles estão acostumados a estar na UTI o tempo todo, foram profissionais remanejados de outras áreas. Então, eu entendo que a velocidade e a clareza com que a informação chega nesses profissionais é importantíssima. Então, assim, a comunicação efetiva com a equipe multiprofissional nos faz padronizar rotinas e para podermos prestar um atendimento que é humanizado e de qualidade para nossos pacientes. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de participar aqui. Poderia ficar até amanhã falando aqui, tem N rotinas da farmácia, mas o meu tema hoje era esse. Obrigado. Tchau, tchau. É importante essa fala do Rodrigo, né, para a gente ir fazendo o nosso caminho quando se fala em suprimentos, no sentido de que o insumo ele é pensado, ele é comprado, ele vem para a farmácia para, né, fazer essa gestão, fazer essa dispensação, e agora a doutora Ana Carolina vai nos trazer um pouquinho dos desafios da prática diária, né, enquanto médica intensivista, de conseguir colocar na prescrição médica todas essas restrições e todas essas trocas de medicações. Meu nome é Ana Carolina Peçanha Antônio, eu sou médica intensivista, atuo no Hospital Independência desde 2018 e mais recentemente me tornei gestora clínica das UTIs e agradeço o convite da comissão organizadora para conversar um pouquinho com você sobre um assunto pelo qual eu tenho fascínio e há algum tempo a gente vem trabalhando, né, dentro da nossa instituição, que é a alocação prudente de recursos escassos. Eu vou comentar, então, sobre a experiência das UTIs do Hospital Independência durante a pandemia. Quando a gente fala de saúde, e mais especificamente saúde pública, a gente sabe que as necessidades, elas são infinitas. Os recursos, entretanto, eles são escassos, são limitados. De maneira que a gente não consegue fazer tudo que existe para todo mundo. E o que nós observamos, isso não é uma realidade só do nosso sistema de saúde aqui no Brasil, né, mas no mundo a gente observa que existe uma alocação imperfeita de recursos e necessidades. E a gente tem uma crescente utilização dos recursos de saúde por pessoas com doenças crônicas, incapacitantes,
que são progressivas e que muitas vezes não se beneficiam desses recursos que estão utilizando, né? E isso a gente observa até dentro da UTI, né? Um grande número de pacientes em situação de terminalidade. E é nessa nova assertiva que a gente tem que, frequentemente, intervenções na UTI, elas sustentam a vida do indivíduo lá dentro, mas sob circunstâncias que não atingirão os desfechos desejados pelos pacientes. Afinal, os pacientes, né, via de regra, eles não querem ficar vivos a qualquer custo, ligado a aparelhos indefinidamente, né? Eles querem poder sair dali e usufruir da sua vida, né? Então, muitas vezes as intervenções que a gente faz dentro da UTI não são compatíveis com os valores de vida daquele indivíduo que está sendo tratado. Racionamento, né, e mais especificamente na UTI, que é a minha área, é quase um palavrão, né? Mas vai ao encontro disso que eu comentei agora há pouco, né? É que nenhum sistema de saúde, isso não é só no Brasil, nenhum sistema de saúde no mundo consegue proporcionar todos os tratamentos potencialmente benéficos para todos os pacientes. O racionamento, ele é necessário, ele acontece, e às vezes ele vai ter consequências, como vida ou como morte. Porque se a gente não for muito racional na alocação dos recursos, a gente vai ter pessoas que vão morrer por falta de recursos, e algumas poucas talvez que sobrevivam por um excesso de recursos em detrimento do óbito de tantas outras, né? E embora seja uma questão tabu de se conversar, o racionamento ele acontece a todo o momento e a gente nem percebe. Por exemplo, o próprio tempo variável que eu despendo para avaliar um paciente ou outro dentro da UTI é uma forma de racionamento, né? Hoje, numa UTI com 10 leitos, eu, como intensivista daquele horário, eu, Ana Carolina, começo em geral pelo mais grave, o mais complexo, e é o paciente que, via de regra, me toma mais tempo, né, para avaliação, para as decisões à beira do leito, né? E aquele paciente que está mais tranquilo, que está mais em vias de alta, muitas vezes eu levo menos tempo para cuidar. Eu vejo, às vezes, com menos detalhe, dependendo da minha demanda. E isso é uma forma de racionamento, né? Muitas vezes, quando em algumas UTIs que a gente não tem, que o intensivista faz o transporte, né, e que ele tem que levar o paciente, por exemplo, para uma tomografia, né, ele deixa os demais pacientes, em algumas ocasiões, temporariamente desassistidos, sem intensivistas na unidade, né, para transportar mesmo que rapidamente um outro paciente para tomografia, porque ele julga que aquele exame é necessário, que vai beneficiar aquele paciente, né? Então, todas essas pequenas decisões que são tomadas pelos médicos diariamente são uma forma de racionamento, por mais tabu com que, né, como forma de tabu que se encare esse termo na UTI. O que definitivamente não existe? Então, eu falei que racionamento na UTI, ele já existe, né? O que não tem é um reconhecimento de que o racionamento é inevitável. Se a gente não for racional nos recursos em saúde, a gente vai ter mortes de muitas pessoas em vão. A gente também não tem um amparo explícito de que custo é importante na tomada de decisão e que deveria ser um critério, inclusive, para a alocação de tratamentos escassos. E a gente também não tem uma autorização explícita que possibilite os médicos adotar essas decisões à beira do leito. Então, os exemplos que eu trouxe agora há pouco são basicamente subliminares, assim, poucos médicos se dão conta, né, de que eu tomar mais tempo tratando de um paciente do que o outro é uma forma de racionamento, é uma forma de alocação de recurso, não só financeiro, mas um recurso humano como tempo, né? Isso está implícito, mas isso poderia ser explicitado para que a gente pudesse discutir, trazer esse assunto para o debate público, né? Para a tomada de decisão mais coletiva. E, às vezes, quando eu comento sobre a alocação de recursos, eu recebo como feedback de alguns colegas de que isso não deveria ser uma conduta médica, que médico não deveria se preocupar com dinheiro, né? Que isso a gente deveria deixar para o gestor, que o papel do médico é fazer tudo o que existe para salvar a vida daquele paciente e que não importa o resto.
Eu discordo, né? Eu acho que toda vez que o médico, que é um profissional muito capacitado para esse tipo de julgamento, toda vez que o médico se exime de tomar alguma decisão baseada em custos ou de empoderar um gestor para melhor tomada de decisão com base em custos, né? O médico, ele não está sendo justo, né? Ele está potencialmente favorecendo a injustiça, né? Que é a maneira, né? Que é a circunstância na qual alguns pacientes têm acesso a muitos tratamentos, alguns desses pacientes nem vão se beneficiar esse excesso de tratamentos, e outros tantos pacientes nunca vão conseguir nem chegar perto, né, da possibilidade de serem assistidos da mesma forma, né? Então, pessoalmente, eu acredito que é um comprometimento médico quando ele valoriza a questão custo e ele está favorecendo a justiça social. E depois que eu formei essa minha opinião, eu encontrei essa referência ratificando o meu pensamento, né? Que o profissional médico do novo milênio ele deve ser comprometido com a distribuição justa dos recursos que são finitos, os recursos que são limitados, que são escassos, né? Isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer, né? E toda vez que a gente proporciona serviços, uma assistência médica desnecessária, a gente não só está expondo aquele paciente a potenciais efeitos adversos dessa assistência, como a gente está diminuindo os recursos financeiros para que a gente ajude a outros pacientes. Então, essa é uma questão muito importante. E o tratamento fútil, ele custa muito dinheiro. E aqui eu trago um artigo publicado em 2013, um artigo já antigo, mostrando justamente isso, tá? É uma corte de mais de 1.000 pacientes. Esses 1.000 e poucos pacientes eram cuidados por uma equipe médica, e esses profissionais foram entrevistados com perguntas com relação à sensação deles de futilidade terapêutica nesse grupo de pacientes. E esses profissionais julgaram que 123, mais ou menos 10% dessa corte de pacientes que eles tinham cuidado ao longo do ano estava recebendo um tratamento fútil que não ia levar esses pacientes a lugar nenhum, que não ia beneficiar esses pacientes. E daí se foi ver o que aconteceu com esses 123 pacientes que, na visão daquele grupo de profissionais, tinha recebido cuidados fúteis de saúde. Se viu que 85% falecia dentro do hospital, e o restante, né, a esmagadora maioria, né, os 13% remanescentes, tinham uma sobrevida péssima nos 6 meses subsequentes, com a qualidade de vida que era incompatível com os valores de qualquer ser humano. E daí se fez uma análise de custo e se viu que o custo médio de um dia de tratamento na UTI para cada paciente para o qual se julgou que aquele tratamento era fútil foi de mais ou menos $4.000. O custo total do atendimento desses 123 pacientes, cuja assistência foi julgada fútil por esses profissionais de saúde, foi de $2,6 milhões, tá? E representou 3% de todo o dinheiro investido nessa população aí de 1.136 pacientes que tinha sido assistida por esses profissionais. Então, tem um impacto orçamentário que é muito relevante. Na pandemia, aparentemente, a gente não teve tanta escassez de dinheiro, né? A gente teve bastante recurso, bastante dinheiro, mas a gente não teve insumos, né? A gente teve falta de medicamentos, de ventiladores, a gente teve uma escassez enorme de profissionais habilitados, isso médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas e outros profissionais, psicólogos, enfim, a gente ainda tem uma escassez enorme de profissionais capacitados, né, em UTI para lidar com essa população que ficou doente pelo coronavírus. E no início da pandemia,
em abril do ano passado, foi publicado esse artigo pelo Dr. Douglas White, que é um norte-americano, que fala muito sobre racionamento, e ele propôs uma maneira, uma receita de bolo, de como a gente poderia lidar na pandemia com a escassez de recursos que já se antevia naquela época, né? E aqui ele traz alguns critérios que são alguns até de senso comum, que é priorizar aqueles pacientes que têm mais chance de sobreviver ao tratamento intensivo e sobreviver com qualidade de vida. Então, esses seriam os pacientes com maior prioridade. A idade seria um fator de desempate, né? Então, em geral, na sugestão deles, a gente deveria admitir pacientes mais jovens, e sobre o raciocínio também de justiça e igualdade social, porque os mais velhos tiveram a oportunidade de viver até a idade que estão, enquanto os mais jovens, doentes, né, se não forem tratados, não terão essa mesma oportunidade. E ele também traz um peso especial para os profissionais da linha de frente, não só profissionais da saúde, como bombeiros, policiais, que são profissionais de interesse público, né, e que, então, poderiam ser priorizados na situação de racionamento, de escassez de recursos, que foi o que a gente viu aqui em Porto Alegre, mais especificamente na segunda onda. E aqui também um artigo, nessa é uma revista canadense, né, The Globe in Mail, publicado por um intensivista canadense. O artigo foi escrito por um intensivista canadense, publicado em março do ano passado, já falando que o coronavírus era a oportunidade da gente falar sobre cuidados de fim de vida e que essa conversa é necessária. Não só pelo coronavírus, a conversa sobre terminalidade ela já era necessária antes da pandemia, mas agora, frente à escassez do recurso e essa nova visão de que a gente precisa alocar melhor o recurso, a gente não deveria conversar mais a respeito. Bom, eu vou conversar, então, sobre o que a gente implementou no Hospital Independência. Eu retornei faz um pouco mais de um mês de licença maternidade, então eu vou ficar devendo dados para vocês. Então, eu prometo que na próxima semana da enfermagem, né, eu sendo convidada, eu trago esses dados, então, para mostrar o impacto assistencial que essas medidas já tiveram, mas eu já comento com vocês que, sim, subjetivamente, a gente já notou uma grande mudança de cultura na nossa instituição. Bom, a gente, então, fortaleceu a realização do round assistencial diário com a equipe multidisciplinar. Então, todas as UTIs hoje fazem esse round com a participação dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais. E nesse round a gente faz alguns questionamentos para cada paciente. Então, a gente questiona sobre sedação, se a sedação pode ser pausada, se ela pode ser reduzida, e a gente sabe que, além do custo farmacológico, né, do custo dessas drogas, o custo financeiro dessas drogas, a gente tem a questão de que deixar os pacientes menos sedados diminui tempo de hospitalização e diminui tempo de permanência de UTI. Então, não é só questão financeira, é uma questão de qualidade assistencial. A gente faz alguns questionamentos. O paciente está recebendo tromboprofilaxia farmacológica, né? Isso é uma prevenção. A gente quer evitar um evento que possa levar não só esse paciente a óbito, mas aumentar o tempo de hospitalização dele, aumentar o número de complicações. A gente questiona sobre suporte nutricional, no mesmo sentido. A gente conversa se realmente precisa fazer exames para rotina. A gente já tem essa visão de que exames diários na UTI, exames de rotina sistemáticos, eles são deletérios para os pacientes, eles acarretam uma série de intervenções, por vezes desnecessárias, além de promoverem a anemia hospitalar. Então, a gente para e pensa, precisa de exames? Muitas vezes a gente se dá conta, não, esse paciente não precisa de exames e a gente não solicita. A gente fala sobre remoção de dispositivos, que é uma forma também de evitar infecções e complicações, e a gente questiona plano de cuidados. Então, a gente conversa em conjunto, né, como equipe profissional, sobre a terminalidade, sobre o nosso julgamento com relação a cuidados paliativos, e aí a gente tem um papel fundamental do psicólogo nessa conversa, e a gente deliberando que sim, que é um paciente que a gente
pode estar incorrendo em futilidade terapêutica, a gente traz, então, o familiar para conversar e para abordar todas essas questões. A gente também participa diariamente de uma reunião com a Prefeitura Municipal de Saúde, né, com a equipe de central de leitos do município, e a gente, agora nessa segunda onda em diante, a gente vem, então, em rede, né, junto com hospitais terciários de média complexidade e menor complexidade, a gente vem alocando os pacientes das UPAs conforme a complexidade, né? Então, tem um pedido de um paciente para UPA, a gente se reúne em rede, a gente decide, vai para um hospital terciário, não, fica no hospital de menor complexidade, esse paciente tem condições de ser assistido por esse hospital. Então, a gente faz essa deliberação em conjunto. Algumas vezes, se o hospital terciário não consegue receber aquele paciente complexo que está precisando de leito de UTI na UPA, a nossa instituição, que é uma instituição de menor complexidade, recebe um paciente já mais estável desse hospital terciário para seguir os cuidados, daí libera o leito no hospital terciário para receber esse paciente mais complexo, para que esse paciente também tenha a mesma oportunidade que o outro, né, de receber, às vezes, recursos que só tem nesses hospitais. Então, tudo isso a gente faz de uma forma ágil e em conjunto, né, para a gente poder alocar melhor os pacientes das UPAs nos hospitais, nas UTIs dos hospitais do município. E aqui, então, um comunicado que a gente elaborou no Hospital Independência sobre a visita presencial de familiares, e hoje nós temos sido muito elogiados pelos hospitais terciários que nos encaminham seus pacientes para a continuidade dos cuidados, justamente por causa do nosso cuidado humanizado, e isso aí é um agradecimento que eu faço à enfermagem e à fisioterapia. Não posso deixar de mencionar a psicologia e o serviço social também, que nos ajuda nisso, amparando essas famílias, porque muitas vezes os pacientes sendo transferidos para a nossa instituição é a primeira oportunidade que os familiares têm de visitá-los. E isso a gente vê que é extremamente importante para as famílias. Com relação aos fármacos, né, a gente lidou com o desabastecimento, foi muito importante, foi perigoso nessa segunda onda, né, a saber, basicamente, os sedativos e bloqueadores neuromusculares. A gente também teve escassez de bombas de infusão, e para isso, então, a gente criou uma solução combinada de midazolam e fentanil, temporariamente, enquanto a gente não tinha as bombas de infusão. Assim que a gente teve, então, a normalização do número de bombas, a gente já voltou a infundi-los separadamente. A gente fez um informativo para as equipes médicas sobre o custo e os para-efeitos dos sedativos, pedindo que os critérios fossem o mais judiciosos possíveis quando na manutenção dos sedativos, né? A gente sabe que nem todos os pacientes precisam ficar 100% do tempo sedados na UTI. A gente reforçou também a indicação do uso do bloqueador neuromuscular. A gente tem os pacientes com COVID, né? Tem parâmetros ventilatórios bem pesados, e muitos deles exigem o bloqueio neuromuscular. Então, a gente revisou a literatura e reforçou, então, a melhor evidência, né, para as equipes, para que a gente pudesse fazer um uso mais judicioso do bloqueador. E nesse sentido, então, a gente pediu que se reservasse a succinilcolina como bloqueador para intubação e deixasse os demais para uso continuado, né, já que os demais estavam faltando. E quando algumas recomendações não eram seguidas, havia uma clara violação dessas nossas recomendações, a gente começou a realizar um bloqueio direto na farmácia. Isso foi bem eficaz, porque a gente se deu conta que várias prescrições médicas iam no automático, assim, o médico não se dava conta que estava prescrevendo contra as melhores evidências. Quando havia o bloqueio, ele parava, refletia um pouquinho, e em nenhuma ocasião, pelo menos até agora, o médico ratificou assim, não, eu quero prescrever, eu tenho uma justificativa diferente, e conversou, né? Conversando, a gente se entendia, mas até o presente momento a gente não precisou, então, abrir nenhuma exceção, tá? E aqui, então, os comunicados que a gente fez sobre contingência, né? Então, a solução combinada de midazolam e fentanil, né? Tentando usar o mínimo possível, pelo menor tempo possível, né? E também o uso adequado dos bloqueadores neuromusculares.
A gente também fez um reposicionamento de fármacos de alto custo. Nós reanalisamos as melhores evidências disponíveis e a gente viu que muitas coisas que eram rotina de prescrição em terapia intensiva não mais precisavam ocorrer. Então, aqui um exemplo é o omeprazol EV. A gente sabe que a profilaxia contra a úlcera de estresse não precisa ser mais sistemática na UTI. Nós revisamos a literatura e nós fizemos um comunicado e a gente, então, reotimizou a prescrição do omeprazol EV. A ketamina, cetamina ou ketamina EV também era utilizado como um sedativo, custa 10 vezes mais que a solução de fentanil, então a gente trouxe indicações bastante restritas para a utilização de ketamina, mas o que a gente observou é que só informando que o custo era 10 vezes mais que o fentanil, a gente já teve, então, uma redução bem expressiva, né, do uso de ketamina, que muitas vezes era mantido na prescrição por conveniência, já estava ali, era mantido e ninguém parava para pensar, né? E a gente também readequou a questão da tromboprofilaxia farmacológica conforme a de nossa disponibilidade, né? Heparina subcutânea, noxaparina, a gente já tem literatura mostrando que esses pacientes com COVID, eles não precisam ter uma sobredose de tromboprofilaxia, então a gente readequou os nossos fármacos conforme as novas evidências, né? Aqui, então, um comunicado que a gente fez com relação à profilaxia de úlcera de estresse, restringindo, então, os critérios para uso, isso, né, a farmácia fez, e a gente replicou para as equipes. Junto com o controle de infecção, a gente fez vários informativos sobre o uso racional de antibióticos, principalmente na COVID, né, que é uma doença viral, que tem febre, é bem fácil a gente prescrever antibiótico, então a gente reforçou que a maioria das situações iniciais não precisava, né, a gente recebeu muitos pacientes das UPAs, principalmente em uso de antibióticos, e a gente tinha um critério de suspensão desses antibióticos quando eram pacientes bem agudos. A gente teve um desabastecimento grave da polimixina B, então a gente também fez toda uma recomendação para o uso não empírico, só o uso direcionado quando a gente tinha germe que precisasse especificamente da polimixina B, a gente conseguiu economizar muito, a gente ainda tem polimixina B na instituição, graças a essa nossa conduta. E junto com a bioquímica, então, a gente fez todo um trabalho, né, além daquele item no round multidisciplinar sobre, precisa solicitar exames, né, para a rotina, a gente fez um comunicado, então, sobre solicitação judiciosa de exames, evitando exames na urgência, né, muitos desses exames não mudavam a conduta do paciente, então a gente pediu, assim, que as equipes reavaliassem as suas condutas, né, a gente também realizou um bloqueio direto no sistema de vários exames de utilidade rara ou muito questionável, pedindo, então, que se houvesse real necessidade, o médico fizesse uma justificativa por escrito, um procedimento bem rápido, e isso seria liberado, né? Nesse mês, a gente não teve nenhuma situação em que teve algum empecilho nesse sentido. A gente também fez uma restrição de solicitação de culturas, a gente sabe, não precisa solicitar culturas todos os dias para os pacientes, né? Então, a gente fez, assim, uma periodização para que não fosse solicitado toda hora. Muitas vezes o médico não se dava por conta, não revisava que tinha culturas recém-solicitadas, já solicitava de novo. Às vezes a gente tinha 2 solicitações por dia. E a gente também preconizou, o que é uma abordagem já mundialmente conhecida para transfusão sanguínea, que é a abordagem da Single Unit Approach, né? Abordagem de Single Unit, na verdade, né? Que é quando o paciente tem uma anemia crônica, não é um sangramento maciço, não é um choque hemorrágico, ele pode receber 1 unidade de sangue por vez, independentemente do valor da hemoglobina. Então, o paciente tem uma anemia crônica, não está instável por conta dessa anemia, ele recebe 1 unidade de sangue, independentemente do valor da hemoglobina, e se reavalia. A gente sabe que na maioria das situações, essa 1 unidade de sangue basta para corrigir a anemia do paciente. E aqui, então, os comunicados que a gente fez com o posto de coleta e agente transfusional, né, com relação ao uso judicial, né, do hemograsômetro para solicitação, né, de exames, né, e também para a solicitação de hemocomponentes, também foi um recurso muito escasso, principalmente nessa segunda onda da pandemia.
tá? Aqui também o comunicado com relação ao espaçamento de solicitação de exames culturais, para permitir, então, que o médico pense, não, foi bloqueado aqui a solicitação, é porque tem exame recente, vou dar uma olhadinha no exame recente, possivelmente, então, eu não preciso solicitar de novo, tá? E ali com os horários, então, para envio de material ao laboratório, a gente tem 4 horários, e estão pedindo, né, será que precisa coletar na urgência? Vai fazer diferença para o paciente coletar na urgência? Faz diferença, a gente tem a possibilidade de coletar na urgência, mas na maioria dos casos a gente não precisa coletar exames na urgência, a gente tem o hemogazômetro na instituição, que já nos dá exames bem importantes para tomadas de decisão de emergência, como em casos de parada cardíaca, choque grave, por exemplo. Então, a gente só reforçou, então, os horários para solicitação de exames. As minhas mensagens finais com relação a essa palestra, tá? Eu reforço que profissionais da saúde devem se envolver com políticas de racionamento. O princípio de justiça deve predominar na sociedade. Isso, quando a gente faz racionamento, a gente está promovendo justiça em saúde, para que todos os pacientes, o maior número de pessoas possíveis, todos não vai dar, né, mas o maior número de pessoas possíveis tenham a oportunidade de receber a mesma quantidade de recursos. Um mau uso de leitos de UTI impacta dramaticamente na sobrevida associada a uma doença. Isso a gente viu agora na pandemia, ficou muito claro, e é isso que a gente pretende, então, com as nossas reuniões com a prefeitura, a gente quer fazer um uso melhor dos leitos disponíveis na rede pública. O racionamento, ele é inevitável, as necessidades, elas são infinitas, os recursos são finitos, então a gente vai ter que racionar, queira ou não queira, e a gente precisa debater mais abertamente sobre a alocação prudente de recursos escassos, e aqui fica o meu parabéns pela iniciativa do evento, em trazer essa questão à tona para que a gente possa conversar mais e mais a respeito disso, que é essencial, inclusive para a viabilidade da saúde pública no nosso país. Eu encerro, então, com... Esse aqui é um artigo publicado no New England, escrito pela intensivista doutora Flávia Machado, e ela traz uma mensagem de Martin Luther King, que é, de todas as formas de desigualdade, a injustiça na saúde é uma das mais chocantes e uma das mais desumanas. Eu concordo 100% com essa afirmação. Meu e-mail para contato, para dúvidas, sugestões, e o meu muito obrigado. A Marilise, então, né, complementando o que a Ana trouxe para nós, ela vai estar exemplificando todo esse trabalho diretamente na ponta, lá quem presta assistência direta ao paciente, né? Enquanto enfermagem, a gente sabe da importância desse grupo, né? E de todos os desafios que esse grupo também veio superando nesse período de escassez. Então, agora a Marilise vai nos trazer esse relato. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui demonstrando e falando o que a gente fez com esse problema de escassez de bomba de infusão, né? Então, assim, devido ao aumento com a pandemia do uso de muito analgésico, muito bloqueador, muito sedativo, a gente ficou com déficit de bombas de infusão. Então, o que fazer, né? O que a gente poderia fazer para fazer que não faltasse? Primeira coisa, a gente foi conversar com o diretor clínico, médico responsável da UTI, para ver que medicações que a gente poderia, né, infundir sem a necessidade do uso de bomba. Daí a gente foi vendo, então, os antibióticos. Então, a princípio, os antibióticos, a farmácia, né, o setor de suprimentos, comprou os equipos com controlador de fluxo, né? Então, a gente resolveu, né, essa parte dos antibióticos que daí não seriam infundidos em bombas de infusão. Outro problema que a gente teve, assim, que ajudou bastante foi o aumento, então, das bombas de infusão de dieta, né? Inclusive, em determinados momentos, a gente teve que infundir dieta com equipo gravitacional, né? Mas, assim,
com controle, né, foi resolvido, então a gente teve mais bombas de infusão para utilizar, então, nos sedativos, né. Outro problema que a gente conseguiu resolver, né, foi haver bombas de infusão para incomodato, né, então a gente avaliou a necessidade, o tempo quanto tempo eles levariam para nos fornecer essas bombas, daí a gente definiu 20 bombas e a gente colocou num serviço específico, no pronto-socorro, que daí a gente contemplava o PA COVID e o PA e o pronto-socorro em si, né? E outra coisa que ajudou bastante foi reencaminhar, tinha bombas de infusão em outros setores que não estavam sendo usadas, daí veio para a UTI COVID. Então, dessa forma, a gente conseguiu, né, amenizar e conseguiu, assim, trabalhar com essa escassez das bombas de infusão. Não sei se o Fabiano quer fazer alguma consideração, a gente acabou não entrando. Eu acho que é importante, na medida em que a gente vê essas diferentes posições, né, quando a gente está falando desse caos que tem sido essa batalha contra o Covid-19, um dos pontos extremamente destacados, acho que por todos os profissionais aqui, está a questão da comunicação, né, nas diferentes esferas, tanto administrativa como assistencial, passando pelas áreas de atividade fim e apoio. Acho que esse é o ganho. Nós, pela experiência, principalmente em trabalhar em rede, vem gerando uma potencialidade, principalmente no tempo de resposta. Então, acho que é importante a gente destacar que se a pandemia vem deixando inúmeros ensinamentos, pontos a serem, acho, cada vez mais fortalecidos dentro das organizações de saúde, está a comunicação e a atividade multidisciplinar, que as diferentes áreas dentro da instituição possam estar conversando num espaço de tempo curto, porque a tomada de decisão também, a resposta, ela passa por essa janela muito rápida de escolha, em virtude da escassez. Não importa mais, nesse momento de pandemia, se possui recurso financeiro para poder fazer uso, porque, na verdade, do outro lado, tu tem uma ausência de insumo, tu tem uma ausência de mão de obra, tem um desgaste importante dos profissionais que estão na linha de frente e de retaguarda. Então, a comunicação e o trabalho conjunto, sem dúvida alguma, é um dos principais ensinamentos que essa pandemia deixa para que a gente possa ter o melhor resultado possível. Estão aqui conosco os diretores da Rede de Saúde Divina Providência, Dr. Mário Jäger, diretor de Propósito e Desenvolvimento, João Humberto, diretor de Controladoria e Finanças, e o José Clóvis Soares, nosso diretor-geral de Operações. A convite, né, da organização da semana, os diretores estão aqui, então, para falar um pouquinho sobre as dificuldades enfrentadas nesse ano de pandemia e falar um pouquinho de como foi, né, realizar a gestão da escassez em meio ao cenário vivido. Para mim é uma alegria estar falando para a Rede de Saúde Divina Providência. Claro que o tema não é fácil, a gente pegar e estar olhando para trás, falar de dificuldades, de escassez, não é um pouco pesado, mas a gente vem falar hoje na alegria de ter passado, ter vivido o ano de 2020, ter atravessado o ano de 2020, e hoje poder estar recolhendo resultados muito significativos que testemunham o impacto absurdo, assim, monumental das nossas ações e a repercussão e o reconhecimento que a sociedade gaúcha tem em relação às nossas atividades, dando sentido ao nosso propósito de cuidado amoroso à vida. Acho que é um valor hoje que, mais do que nunca, ele é percebido pela sociedade. Falar então, desse cenário de 2020, né, é delicado, traz muitas emoções, coisas boas, coisas nem tão boas assim. Para começar, eu posso dizer que nós, surpreendidos pela pandemia e as coisas acontecendo muito rápido, num cenário, um ambiente de absoluto desconhecimento, né? De desconhecimento, mas não de despreparo. E enfrentar tudo isso, acho, numa fala assim, muito pessoal, particular, eu procurei
me apoiar muito em expressões das Irmãs da Divina Providência, de muito da formação que nós tivemos. Eu, pessoalmente, 20 anos de atuação dentro da casa, já tendo passado por outras crises também, e elas sempre nos infundiram, né, na nossa formação enquanto lideranças, 3 expressões muito significativas, muito fortes. A força conjunta, e todo mundo está sempre acostumado a ouvir, a gente repete muito, e o próprio Clóvis é o que levanta essa bandeira de uma maneira muito importante do trabalho conjunto, mas então eu particularmente busquei muita força nessa ideia da força conjunta. Também em momentos de muita dificuldade, busquei também inspiração na expressão opções responsáveis, e essa questão das opções responsáveis fazem muito sentido no que diz respeito a esse tema da escassez, e também uma outra expressão que é sólida formação. E aí sólida formação técnica e sólida formação moral. Desdobrando um pouquinho esses temas, né, eu acho que no enfrentamento dessas dificuldades, a força conjunta, ela se revelou verdadeiramente transformadora e realizadora naquilo que nós chamávamos do desconstruir muros, derrubar muros. Eu acho que a intersetoriedade ela foi muito significativa nas ações enquanto serviços compartilhados, e também esse senso de rede, a partilha entre os hospitais, um apoiando o outro, trazendo o que cada um tem de melhor na sua identidade, também foi uma forma muito importante, muito positiva da gente conseguir enfrentar esse problema todo e conseguirmos sair mais fortes como hoje nós estamos saindo. Então, isso que eu posso dizer em relação a como nós tratamos ou como nós nos apoiamos na força conjunta. E realmente, a gente viveu a experiência de ver setores se abrindo e pessoas cooperando, comunicação se integrando cada vez mais com assistência, com o RH dando respostas também no apoio aos nossos funcionários, mas e também a área de captação de recursos extraordinários, que é uma área que está mais ligada à minha direção, também não medindo esforços para buscar tudo aquilo que faltava. Acho que no começo, com certeza no começo da pandemia, no mês de abril do ano passado, e maio, junho do ano passado, houve uma mobilização extrema, uma aproximação muito grande da área de captação de recursos, buscando todo dia, tensionando e buscando em tudo que é lugar aquilo que nos faltava, com um apoio fenomenal das direções dos hospitais. Então, nessa ajuda, nessa entreajuda hospitais, mais a área de captação de recursos, eu acho que nós conseguimos levantar muitos benfeitores que nos ajudaram a enfrentar esse momento de dificuldade. Para além, então, da força conjunta, então, vem, que eu acho que se revela em expressões como colaboração e solidariedade. Aí nós nos deparamos com a questão das opções responsáveis, e que aí eu me apoio em palavras como coragem. E realmente foi muito difícil fazer opções responsáveis, nem sempre compreendidas. Em muitos momentos, na necessidade de fazer opções responsáveis, nós nos sentíamos aqui inseguros, outras vezes incompreendidos, outras vezes injustiçados, outras vezes com muito medo, porque podem ter certeza, nós sempre procuramos nos dedicar a oferecer o melhor para todo o nosso pessoal. Mas a escassez, as dificuldades, elas eram concretas. E nós não tínhamos, em alguns momentos, álcool gel para todo mundo, ou não tinha máscara para todo mundo, ou não tinha N95 para todo mundo. Aí depois não tinha avental para todo mundo. E nós tínhamos que fazer escolhas. Nem sempre nós podíamos adotar o melhor protocolo ouro. Muitas vezes nós tivemos que optar em fazer o possível, outras em fazer o bom, e talvez nem sempre fazer o melhor.
mas acredito que nós fizemos tudo na certeza que estávamos entregando muito mais do que inúmeros outros lugares estavam entregando. Então, tenho a certeza que nós sempre colocamos a responsabilidade e a dignidade daquilo que nós fazemos, e entendendo que era nosso dever, né? Também eu acho que a gente nunca se colocou como heróis, né? A gente reconhece e valoriza o nosso pessoal, mas nós estávamos lá no lugar que nós deveríamos estar, exercendo o papel que nós deveríamos exercer diante do dever que nós temos em função da opção também responsável que fizemos em relação às nossas profissões. Estivemos sempre todos presentes aqui junto com as nossas equipes, sustentando e suportando, né, o peso dessas decisões, e que tenham certeza, não foi fácil. Muitas vezes choramos juntos, abraçados, sabendo que gostaríamos de estar fazendo muito mais, entregando muito mais, mas não dava. Não dava. Mas, graças a Deus, acho que tudo deu certo, né? E acho que hoje, depois de ter apanhado muito, acho que as pessoas conseguem reconhecer o acerto das nossas decisões, decisões também de aumentar serviço, né? Também o Hospital Independência sair de 10 leitos de UTI para 38, o Divina Providência sair de 16 leitos de UTI, ter chegado a 80 e tantos, talvez 102 leitos de UTI, o Hospital Estrela também, o Hospital São José tendo que suportar lá situações extremas de estar mantendo pacientes em situações críticas, aguardando transferência, e tem que estar, e a gente não hesitamos em pegar e mandar ventilador para lá e aparelhos de suporte ventilatório para poder dar mais esperança para essa gente, e o Hospital Santa Isabel igual. Então, acho que fizemos as opções que tínhamos que fazer. Recentemente nós conversávamos e dizíamos assim, a gente tem resultado. Hoje a gente entrega, semana passada nós entregamos nossos resultados, foram resultados muito positivos, mas com decisões nunca pautadas em resultado. O resultado sempre buscado foi o cuidado amoroso à vida. E nessa entrega do cuidado amoroso à vida, a gente foi abençoado com um fortalecimento da nossa instituição. E graças a Deus. Por último, sólida formação. Também poder dizer que a gente fez tudo isso porque nunca nos faltou confiança no nosso pessoal. Sempre tivemos a certeza de que tínhamos as pessoas certas para os lugares certos e pessoas capazes de entregar aquilo que entregaram. Foi nessa confiança que nós fizemos tudo e que fizemos, e nossa gente fez realmente a diferença, promoveu a entrega, e o que nos dá muito orgulho. Então a gente tem muita gratidão, e quando eu falo de gratidão, conversava, a gente tem uma expressão que a gente fala do time de propósito, que é uma equipe de serviço compartilhado, e a gente falava sobre gratidão, e procurava aquela expressão da gratidão do filho, né? Eu acho que essa é a gratidão que a gente sente, não é uma fala protocolar, a gente não diz estamos gratos só por dizer, não, quando a gente fala gratidão é algo que é muito sentido, é aquela gratidão que a gente olha no abraço de um filho, de um sorriso e de um olhar de um filho, né, que quando está feliz pelo pai e pela mãe terem feito alguma coisa de muito legal, muito bacana, e que vê o filho, que vê o orgulho, né, nos olhos do pai também. Essa é a gratidão que a gente sente. A gente olha hoje para a nossa gente e o coração se enche, né, a alma se eleva e dá muito mais vontade de fazer muito e muito mais. Talvez, se em algum momento a gente titubeasse em relação ao crescimento, desenvolvimento da rede de saúde Divina Providência, eu acho que hoje a gente reafirmou, diante de todos esses desafios, quer dizer, fazer uma coisa positiva. Eu acho que nunca nós nos sentimos, enquanto comitê gestor, mais confiantes, mais seguros em poder estar sustentando uma ideia de prosperidade, desenvolvimento, crescimento
não da Rede Saúde Divina Providência, mais do que isso, do cuidado amoroso à vida, da possibilidade da gente poder levar para mais gente ainda isso que nós podemos enxergar dentro dos nossos hospitais. Penso que é isso, acho que está dentro do tempo, gente, fora do tempo, uns 10 minutos, mas é uma fala que ela é sincera, ela vem do coração, e espero que faça tanto sentido para vocês como faz para mim. Muito obrigado. Então agora a gente passa a palavra para o diretor de operações da Rede Saúde Divina Providência, Clóvis Soares. Clóvis, tem duas palavras que estão sendo bem presentes na fala dos profissionais da área da saúde. Uma tem sido a forma de trabalho entre as equipes, essa questão da relação multidisciplinar entre área administrativa e assistencial. E outra palavra que tem sido muito presente também para a questão do enfrentamento aos desafios é a comunicação. Como é que tem sido o desafio em termos de dirigir essas organizações lidando com essas duas variáveis, pessoas e comunicação? Nós, assim, eu acho que a questão da pandemia, acho que todos nós enfrentamos junto aí as dificuldades, né? Nós, no início ali, quando iniciou a pandemia, a gente já, né, se preocupou muito, e acho que foi um momento muito difícil, né? E eu acredito, assim, de todos os anos que eu estou na área de saúde, estou mais de 30 anos, então eu sou, né, uma experiência muito grande, acho que foi a maior crise que nós enfrentamos, né? Certamente não existiu outra crise maior, né, em termos de doença, né, na questão de recursos, de limitação de recursos, das dificuldades que nós sentimos, né, em relação a poder atender a todos os pacientes, né. Então, acho que realmente foi a maior crise que eu presenciei, que eu trabalhei e que certamente dos nossos hospitais. Como nós enfrentamos essa crise? Eu acho que essa questão, assim, nós, lá no início, a gente, primeiro, quando começou a surgir a questão lá na China, a gente já conversou e já pensamos refletir como nós iríamos proteger nossos funcionários, como proteger nossa equipe, né? O que nós teríamos que, né, como nós nos preparar para isso, que ia chegar aqui. Aí a gente começou lá a comprar EPIs, né, comprar máscara, porque nós sabia que ia haver uma escassez depois. A gente se preparou com estoque, aí entrou a parte de suprimentos, né, para conseguir viabilizar todas as condições, né, e comprar todo o material e principalmente o EPI para a proteção do nosso pessoal. Depois a gente também se preocupou como fazer o atendimento dos pacientes, protegendo o nosso profissional e protegendo outros pacientes. Então, que aí nós tínhamos como experiência a gestão por linha de cuidado, e isso nos ajudou para que a gente criasse o caminho COVID, ou criasse as linhas, né, por onde que o paciente ia passar e como nós ia atender sem colocar em risco os demais. Nós também tivemos, no caso, né, a preocupação em relação também porque da questão da situação financeira, né? Acho que quando nós iniciamos aí o Covid, a gente já vinha com uma situação financeira já, né, não tão boa, né? Nós vinha com uma situação, né, passando por uma situação difícil aí, né, com o fluxo de caixa já com dificuldades, mas nós tínhamos traçado entre todas as nossas instituições, né, um plano de adequação para que a gente conseguisse, né, recuperar e reequilibrar a questão financeira. Então, nós tínhamos também, nos garantia a sustentabilidade nesse período. Começou no início dessa pandemia e veio, né, nós tivemos várias dificuldades. As dificuldades que nós tivemos foi em relação, então, ao abastecimento e à escassez de materiais, mas que eu acho que o grande
ponto aí que eu acho que eu ressalto que nós tivemos que realmente nos ajudou ao enfrentamento dessa pandemia foi a gente estar em rede. A gente conseguir, né, formar, discutir, debater com as equipes dos hospitais, né, em rede. Eu acho que isso, assim, nós conseguimos otimizar nossas estruturas, nós conseguimos compartilhar estoque, a gente conseguiu, né, trocar informações, a gente conseguiu debater e discutir em relação ao tratamento, aos protocolos, a gente conseguiu realmente se auxiliar e se ajudar, né, compartilhar o conhecimento de cada instituição. Então, foi criar, acho que o pessoal se criou um comitê de crise na rede, e esse comitê de crise da rede se reunia, discutia e traçava as ações que nós deveríamos tomar. Nós tivemos também uma questão também que eu acho que tem que ressaltar, realmente a equipe, né? Os nossos recursos humanos, a coragem, o comprometimento que as nossas equipes tiveram, né? A dedicação, a disponibilidade, né? Eu acho que certamente fez muita diferença a capacidade, comprometimento e dedicação das nossas equipes para o enfrentamento dessa pandemia. Nós muitas vezes a gente se sentia, né, naquele sentimento de insuficiência, de incapacidade de atender a demanda de pacientes COVID, né, que eram muito acima da nossa capacidade normal de atendimento, mas diante do esforço de todos, né, e do trabalho em conjunto que nós realizamos, certamente a gente conseguiu fazer muito. A gente fez o melhor possível e esse melhor possível deve ter salvo muitas vidas, né? Então, o número de pacientes que nós atendemos, né, pela estrutura que nós tínhamos, e a gente se adequou as estruturas, triplicamos a estrutura de leitos de cuidados intensivos, leitos de UTI, né? E isso fez com que a gente conseguisse, né, atender um número bem maior de pacientes e que certamente, se nós não tivéssemos feito essa ampliação, não teríamos aí muitas pessoas não teriam a chance de se recuperar. Então, eu acho que a questão toda, assim, né, no esforço de todos, nós já estarmos organizados em rede, isso fez a diferença, porque nós já tínhamos mecanismos, nós já tínhamos, né, a forma, nós já estava trabalhando, já existiam muitas questões e ações em conjunto, e com isso se fortaleceu. E esse fortalecimento fez com que a gente tivesse um sucesso, né, não digo sucesso total, mas a gente enfrentou muito melhor a pandemia como rede. Se nós fosse individual, certamente nós teríamos muita dificuldade, e a gente hoje conversa com nossos colegas de outros hospitais e que estavam sozinhos, né, tiveram a dificuldade foi muito maior, né? Nós conseguimos passar o ano, né, enfrentando essas situações de escassez, né, de materiais, de escassez de equipamento, de escassez financeira, e nós terminamos o ano ainda com, né, uma situação melhor. E essa situação melhor se deve pelo esforço conjunto de todas as nossas unidades. Nós realmente, eu sempre coloco, né, e uso como uma frase do nosso fundador, Eduardo Queres, que o trabalho em conjunto gera uma força indestrutível. E eu acrescentaria ainda que uma outra frase, que é: nós somos o que somos porque somos todos nós. Se nós não estivéssemos trabalhando junto como nós trabalhamos,
Se nós não tivéssemos profissionais dedicados, comprometidos, capacitados e disponíveis como nós tivemos que dobrar a jornada, a gente teve que cancelar férias, a gente teve que fazer muitas ações, né, que só aconteceram porque todos estavam juntos, que todos estavam, estavam cientes da sua responsabilidade e cientes de que nós teríamos que fazer o nosso melhor. Embora a gente não tivesse a capacidade de atender todos que nos procuraram, nós fizemos muito. E esse muito salvou muitas vidas, que certamente se nós não tivesse nos adequado, não tivesse o trabalho de todos da forma como foi, muitas pessoas nós teríamos perdido. Então, eu acho que o que a gente ressalta é que o trabalho é de todos, o trabalho é em conjunto, e nós temos uma peculiaridade na nossa instituição, que é a solidariedade, que é o trabalho humanizado. Nós viabilizamos certamente a todos os pacientes que atenderam, e isso eu tenho orgulho de falar, que nós oferecemos a todas as pessoas que procuraram nossos hospitais, e isso é indistintamente, e a todos os nossos hospitais, através dos seus profissionais de linha de frente, através dos seus profissionais de apoio, através dos seus profissionais que dão suporte, nós oferecemos um atendimento digno às pessoas. Nós oferecemos um atendimento realmente que proporcionou uma segurança, proporcionou uma qualidade e que foi resolutivo. Então, foi pelo esforço de todos, mas pela capacidade diferenciada que nossas equipes têm. Então, eu acredito que isso nós sabemos que nós oferecemos, fizemos melhor e oferecemos um atendimento digno a todos. Realmente, nós fizemos jus ao nosso propósito, cuidado amoroso à vida, cuidar das pessoas com amor e com carinho, oferecendo as melhores condições, então, tanto para o atendimento do paciente como para o profissional que está ali trabalhando. Então, agora a gente passa a palavra para o João, diretor da área de Controladoria e Finanças. João, frente a esse cenário, então, que foi comentado, como é que foi conseguir administrar essas inúmeras áreas de apoio que estão sendo fundamentais para que os recursos necessários estejam disponíveis dentro de um cenário que, de fato, por mais que o recurso financeiro esteja disponível, existe uma escassez, uma falta de produto no mercado. Como tem sido o desafio de conseguir gerenciar esse processo? Bom, a pandemia, na verdade, foi uma experiência única. Acho que nem o Clóvis e o Mário colocaram, por mais que nós estivéssemos preparados, nenhum de nós estudou para enfrentar uma pandemia dessa expansão toda que teve, mundial, envolvendo para nós do Brasil uma situação tão crítica. E ela teve vários momentos. Acho que nem foi comentado no início, nós tivemos uma pequena experiência, para não dizer, porque, na verdade, está todo se aprendendo, com muita escassez de materiais, com muita falta de materiais, que nem o Clóvis comentou, com muita falta de recursos financeiros também, porque ainda não tinha havido uma mobilização de toda a comunidade. E aí eu acho que foi o grande momento de nós nos abraçarmos, porque foi a hora que todo mundo se deu a mão, todo mundo se olhou e disse assim, nós vamos ter que resolver, nós vamos ter que se juntar e achar soluções para cada caso. E eu me lembro que o Mário trazia aqui todas as manhãs, é a hora de nós ver, era uma gincana, Todas as manhãs, o que nós vamos resolver hoje? Como é que nós vamos enfrentar esse desafio? Porque cada manhã se apresentava. Então, um dia não tinha álcool gel, outro dia não tinha máscara, outro dia não tinha avental, outro dia não tinha funcionários. Então, outro dia não tinha dinheiro para pagar as contas, jogava para frente, o fornecedor não queria mais fornecer. E aí começou um movimento, Como arrecadar a comunidade, a sociedade, doação, costureiras, as presidiárias. A gente foi envolvendo todo mundo. Aí houve a grande mobilização da comunidade com doações que começaram a vir de todos os lados. A ampliação do Independência foi a grande doação e mobilização para construir uma força para enfrentar a pandemia que estava no início, podemos dizer, que aconteceu em julho,
Fabiano? Foi bem no início da pandemia ainda, nós já estamos há quase um ano desse fato. A gente ampliou o número, então, de leitos retaguarda lá no Independência, e aí a gente começou a achar que estava terminando a pandemia. A gente disse assim, e aí a gente parou e disse assim, bom, e agora? Disse, agora vamos nos preparar, vamos nos organizar. A situação financeira começava a melhorar, a gente começava a ter captação, doação, subvenções públicas que vinha, a captação conseguiu buscar muitos recursos, e a gente diz, o que a gente faz agora? Nos organizemos, vamos atrás dos fornecedores, vamos importar material, vamos manter os estoques, vamos manter as estruturas, o pessoal da assistência, vamos ampliar o número de leitos, vamos contratar equipamentos, vamos alugar, e a gente estruturou. Então, aquele Desumar, a gente saiu de um hospital que não era de UTIs, tinha pouquíssimos leitos de UTI na rede, e nós projetamos chegar a 140 leitos na rede. Era uma amplitude gigante. E a gente comenta que, como a comunidade de Porto Alegre, do Vale do Taquari, olha para nós como uma rede que deu uma resposta, uma das maiores respostas nas suas áreas, ou seja, transformando hospitais que não tinham UTI em hospitais de grande quantidade de UTI. Ou seja, o Vale do Taquari triplicou, o Independência quadriplicou, o Divina quinquiplicou, ou seja, saiu de 16 para 100 leitos, ou seja, é um fato muito importante. Claro que, né, Fabiano, que tudo isso impacta em como a ideia manter abastecido essa mudança tão drástica de uma realidade cirúrgica para uma realidade de leitos de alta complexidade que exigiam outro tipo de medicamento que nem tínhamos em estoque, né? Então, foi todo um esforço, mas o que nem diz o Clóvis, o mais importante é que a gente se deu as mãos, a gente se cooperou, todo mundo foi naquilo que podia entregar, fez o seu melhor, fez o mais que podia. A gente sabia, que nem dizer, tinha gente que saía aqui de noite já sonhando com os problemas, como é que ia resolver, como é que ia dar um jeito no outro dia, se não tinha como resolver, no outro dia já estava aqui de manhã pensando, e faltava oxigênio, né, Fabiano? E aí tinha que ampliar no HI, aí tinha que ampliar no Divina, tivemos que mexer nas 2 unidades de ampliação de tanques, ou seja, foi uma superação em cima de uma superação, em cima de uma superação. Ou seja, isso em todas as áreas. Na área de RH, na área financeira, na área de suprimentos. Ou seja, quando o Mário até comentou assim, sempre que a irmã Inês deixou um bilhetinho para nós, e só foi tudo isso porque fomos nós. Querendo dizer o Clóvis, só foi tudo, foi todos nós. E se não tivesse tudo nós juntos, nós não chegamos. E a irmã sempre diz, que nem disse Santo Inácio Loyola, né? Também é um dos nossos. Quando nós chegamos no limite, a divina providência vem e alcança e nos segue em frente. Então, acho que o lema, o nosso carisma que vem do Carlos Eduardo Michelis, a divina providência é o nosso grande força no sentido de manter nós em pé, de garantir que nós não desistamos, de quando uma hora o Mário está caído, outra hora o Clóvis está desesperado, outra hora eu não sei mais o que eu vou fazer, não sei para que lado vou correr, mas o importante é que a gente olhava, nunca esquecer, todos nós, é nós, se nós estivermos juntos, e se faltar nós, vai ser a divina providência, porque não é para nós, é para quem nos ocorre, para as pessoas que bateram a nossa porta, e digamos que a gente conseguiu atender todos, né, Clóvis? O que deixou assim, a gente um pouco só triste, angustiado, e em muitas conversas, foi que a gente não pôde atender mais. A gente fez o nosso melhor, a gente atendeu, não deixou de fazer tudo que tinha que ser feito, nenhum paciente foi atendido de uma forma que não fosse a perfeita e a melhor, mas a gente podia ter, de repente, conseguido abrir mais os braços, mas também tem que deixar na mão da Divina Providência. Aquilo que nós pudemos, nós fizemos, e fizemos bem feito, e as irmãs reconhecem, e hoje as irmãs elogiam todo o esforço da rede, que por ser rede, né, Clóvis, conseguiu, e por estarmos juntos nesse formato de rede, se apoiando um hospital, transferindo, que diz o Mário, para o São José, um ventilador que nem o TI tinha, para poder ter pacientes críticos sendo atendidos em situações não tão normais, né, mas podendo atender. No próprio Santa Isabel teve pacientes ventilados, ou seja, todas as unidades fizeram esse movimento. E isso a gente agradece a todos, porque graças a esse acolhimento, esse braços dados, esse apoio e essa força conjunta, né, Cláudio, nós superamos, nós enfrentamos e nós conseguimos fazer dessa pandemia uma lição de construir e entregar o melhor. Então, hoje, o que eu posso dizer é que nós entramos e saímos muito melhor da pandemia. E o que importa, eu acho que é mantermos nessa batida, juntos, e continuar crescendo para continuar melhorando e mantendo esse espírito que nós construímos. Obrigado. Gostaria de agradecer a presença e a participação de todos os nossos colegas, né, os nossos diretores, aos colegas que também deram seu testemunho, né, desse ano complicado, desse ano difícil que foi.
mas lembrando, né, e fazendo um fechamento de todas as falas, que a nossa maior entrega e o nosso maior resultado foram as vidas que a gente salvou e as vidas que a gente devolveu para os seus amores, né? A gente costuma dizer que o paciente, ele é o amor de alguém, né? Ele é o ente querido de alguém. Então, acho que o nosso grande reconhecimento e o nosso grande mérito de toda essa trajetória de um ano, lidando com dificuldades, lidando com falta de insumos, com ajustes de protocolos, só nos gerou satisfação, né, a cada entrega, a família desse paciente que voltou para sua casa, que voltou para o seu convívio, né? Então, eu acho que esse é o nosso resultado e esse é o trabalho em conjunto de todas as esferas, né? Nesse momento, a gente conseguiu ver lá de cima, né, desde os nossos diretores, todo o decorrer, né, dessa cascata até chegar lá na ponta, na assistência direta ao paciente. Então, gostaria muito de agradecer e deixar aqui o reconhecimento a todos os colaboradores nessa semana comemorativa, em especial a enfermagem, mas também não deixando de reforçar a dedicação e o empenho de todos, né, de todas as categorias profissionais que uniram forças e entregaram esse resultado que é salvar vidas. Então, pessoal, vamos encerrando a nossa live de hoje. Importante ver essa visão não só lá do lado assistencial, mas todo aquele processo que está por trás, então, para nos dar o suporte e assistência. Espero que vocês tenham gostado de mais um dia da nossa semana de enfermagem. Lembrando que a nossa semana continua amanhã, onde será abordado um tema muito especial, que é o olhar humanizado frente ao paciente Covid-19. A live terá a participação dos nossos colegas Guilherme e Diego, lá do Hospital Santa Isabel. Então, não perca, aguardamos vocês. Até lá. Obrigada.